Hoje é mais um dia, né, de falarmos da palavra de Deus, daquela palavra que nos fortalece, que nos coloca no caminho certo, direcionado para a grande vitória, que é um dia estarmos com o Senhor na eternidade. E o Senhor hoje tem colocado no coração, nós estamos ainda dando sequência àquela palavra que é uma palavra de salvação, que é uma palavra que nos vai assim fortalecer, nos dar assim uma base sólida para podermos caminhar diante de Deus rumo à vida eterna. Muitos podem ter pensado assim, não, mas a última, né, eu falei que foi a terceira, mas foi a quarta, né, que nós trouxemos a respeito do noivo e da noiva, da salvação, e do nosso exemplo, do nosso testemunho, das nossas desculpas, né? Das nossas distrações. E muitos podem pensar, não, isso foi um exagero. Não foi um exagero. Isso tudo na Bíblia, tá? Jesus falou muito mais duro. Ele foi muito mais incisivo. É só você ler os evangelhos, depois ler as cartas de Paulo, você vai ver que eles foram muito mais incisivos realmente, para que não adianta nada uma igreja ter 8.000 membros, como um pastor falou, mas ele mesmo falou que ele estava tendo muita dificuldade, porque a igreja estava inchada, e ele queria que a igreja estivesse exaltada, abençoada. Então é melhor você ter uma igreja de 500 membros, uma bênção maravilhosa, todos ali estão, ou pelo menos 90%, vivem a eternidade, estão salvos em Cristo Jesus. Tem que você ter 8.000 membros e pode tirar dali poucos, né? E não vai adiantar você ter tantos membros e a salvação mesmo no Senhor são poucos. Eu queria, assim, colocar para os irmãos, nesta manhã, né, que nós, como servos mesmo de Deus, nós temos que pensar, né, refletir, que muitas vezes a nossa falta de tempo, que nós alegamos, né, eu estou numa correria, me falta tempo, me falta... eu não consigo separar as coisas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A questão do tempo, a questão de você ter uma família, ter muitos filhos, ter um trabalho que te ocupa demais, e ter outras atividades como lazer e tudo. O que está faltando, irmão? Mais uma vez, você, assim, bem franco, é o que eu digo, a palavra de Deus, ela realmente é mais incisiva. Agora eu vou ser bem franco com os irmãos. Isso é questão de organizar o horário na sua vida. Se organizar para dar tempo de você orar, para dar tempo de você meditar na palavra de Deus, para dar tempo de você ir na igreja. É uma questão também de preferência, de prioridade. A minha prioridade, em primeiro lugar na minha vida, está o Senhor. Então eu tenho que ir agora, primeiro o Senhor, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, é Deus. É eu ter o meu momento de meditar na palavra, é eu ter o meu momento de me colocar de joelho, orar ao meu Deus, coisa gostosa, sentir a presença do Senhor, né? Sentir aquele avivamento no seu coração, Deus te usar, né? E naquele momento ali que você está vivendo com o Senhor, isso vai te fortalecer para aquele dia que você vai ter de trabalho. Se eu acordar um pouquinho mais cedo, dá para eu orar,
meditar na palavra de Deus, e aí eu vou trabalhar. Coisa maravilhosa. Não, vou ver se eu consigo, vou orar a Deus mesmo com perseverança para que eu possa estar na casa de Deus pelo menos 2 vezes na semana. Já é um ótimo começo. Eu me lembro que eu estava doente, eu tinha me separado, estava morando num apartamento sozinho, e eu estava muito doente. E eu não tinha condição, eu pensei assim, eu não tenho condição de ir à igreja, porque do jeito que eu estou passando mal, não tenho condição de ficar sentado na igreja 1h30, 2 horas, que eu não estou conseguindo. E eu fui até a farmácia para comprar um remédio. Eu comprei lá o remédio da farmácia. Quando eu estava saindo da farmácia, eu vi um senhor passando perto de mim com a Bíblia na mão. Foi só isso. Eu vi um senhor chegando, passando com a Bíblia na mão. Naquela hora, veio dentro de mim um fervor, um desejo, uma vontade de ir à igreja, que eu saí correndo para chegar na minha casa, trocar de roupa correndo. Falei, vou chegar lá, eu sei que já está quase chegando na hora, vou chegar quase na hora da mensagem, mas eu vou. E eu fui, e cheguei lá, sentei, ia começar a mensagem. Aí o Senhor falou comigo poderosamente, e no final o pastor falou assim, Deus mostrou que um homem que entrou hoje aqui na igreja, ele não viria aqui, mas o Senhor colocou fervor no seu coração. E aí ele correu para vir até a igreja. E eu chorei porque era eu. Eu fui aquele que, com fervor, que eu vi um homem com a Bíblia, Deus colocou fervor no meu coração. E foi no final da pregação, o pastor falou isso, que Deus realmente tinha levado uma pessoa à igreja, um homem, porque naquela hora Deus tinha colocado um fervor no coração dele, e ele veio correndo para a igreja para adorar o Senhor. Isso é uma coisa muito gostosa, irmãos. Isso é o seu encontro, é o encontro da noiva com o noivo. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Eu queria ler um texto, e esse texto fala o seguinte, até para a gente poder entender certas coisas no mundo espiritual. Nós não podemos ser ignorantes a respeito das coisas espirituais. Nós precisamos entender, conhecer. Por isso, o buscar a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida. É o nosso alimento. Você precisa se alimentar todo dia, você precisa da palavra de Deus todo dia. Diz assim, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Vou repetir. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Eu vou dizer o texto para você meditar nesse texto. E depois nós falaremos sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. E vou ler um segundo texto, para a gente encerrar hoje. Desde o dia de João Batista até agora, Jesus que está falando, se faz violência no reino dos céus e pelo esforço se apoderam dele. Mateus, anotem, Mateus, capítulo 11, versículo 12. Se apoderam da vida eterna, do reino dos céus, com esforço. Então, temos que ter amor
e temos que nos esforçar para agradar o nosso Deus, para agradar o noivo. Amém? Quero dizer para os irmãos que meu nome é Roberto. Se você gostou, deixa o seu like, né? E inscreva no canal. Até o próximo vídeo.